musiquinha linda essa, não é? Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra. Muito felizes de podermos voltar até o seu coração. Você que já nos acompanhou nestas obras que estão aqui atrás, não é? E ainda na última que foi feita no Mundo Maior, que em breve estaremos colocando também para que você se relembre, nós pudemos aprender tantas coisas juntos, não é? E agora vamos começar um livro especial. O livro, olha aqui, ó, na minha mão, Libertação. Você pode adquiri-lo em bancas espíritas, em livrarias. Você pode encontrar o texto na internet para fazer o download, mas não deixe de acompanhar. É maravilhoso este livro, porque nos ensinará muitas coisas importantíssimas sobre várias questões ligadas à influenciação dos espíritos, à ação das entidades obsessoras, ao campo mental que nós deixamos ficar vulnerável à ação destes membros do mundo invisível. Por falar nisso, agora nós vamos para a nossa sala de leitura. Eu quero mostrar umas coisas muito bacanas antes de começarmos a introdução do livro. Vamos lá? Bem, nós vamos contar rapidamente algumas coisas interessantes para que você mesmo pesquise depois e se aprofunde. Você vai ver na tela cheia agora o primeiro personagem que eu gostaria de citar aqui. Em 1073 depois de Cristo, foi guindado à condição de Papa, como o número 157 da Igreja Católica, aquele que ficou conhecido como Gregório VII. Ele foi um dos mais influentes e decisivos papas ao longo da história e foi responsável pelo aumento do poder da Igreja. Para Gregório VII, a superioridade da Igreja Católica era indiscutível, sendo ela considerada a representante de Deus na Terra. Gregório VII afirmava dessa forma que o Papa, por causa disso, possuía o supremo poder da Terra. Ele era o representante de Deus e a Igreja, portanto, era esta representante maior da divindade. Esse é o primeiro personagem importante que eu quero que você pense e pesquise, porque ele tem a ver com este livro. Depois, nós já vimos entrando um pouquinho antes, nós temos uma outra personagem, o nome dela é Matilde, Matilde de Canossa. Veja só que interessante, Matilde, ela viveu na mesma época do Papa Gregório VII. Ela viveu entre 1046 e 1115. Foi uma nobre e uma militar italiana, a principal apoiadora do Papa Gregório VII. Ela foi apelidada de a Grande Condessa e é uma das poucas mulheres medievais a ser relembrada por seus feitos militares. Matilde é lembrada até hoje por sua coragem e firmeza no poder e sua habilidade de estrategista, que ela colocou à disposição do próprio Papa Gregório VII. No seguinte slide, você vai ver que em homenagem a essa importante figura na defesa dos interesses eclesiásticos, Matilde de Canossa foi uma das 3 mulheres, apenas 3, uma delas, enterrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde há uma bela escultura do escultor Bernini representando essa heroína medieval. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do Vaticano. Os que visitarem a Basílica de São Pedro vão ver a representação desse grande artista, esse escultor Bernini, colocada sobre o ataúde onde estão os restos mortais de Matilde de Canossa. Então, voltando agora para mim aqui, nós vamos ver
que esta representação dessas duas personagens, elas são muito importantes quando você vai ler este livro, porque estes dois seres fazem parte desta epopeia que é relatada por André Luiz em 1949, referindo-se a espíritos que estiveram conosco quase 1000 anos antes, vivendo na Terra, de tal forma que são identificados aqui por esse mesmo tipo de nomes que eles viveram, e eles se relacionam entre si, recordando-se da etapa em que viveram na Terra com estas personalidades. Você não verá isto contado com todas as letras por André Luiz, dizendo que se trata deste e daquele personagem. Mas, na história das inúmeras revelações que Francisco Cândido Xavier fez aos mais próximos, esta revelação se encontra inserida nesta tradição oral, nascida do próprio médium, que afirma que se tratavam destes dois espíritos ligados à igreja, de forma gloriosa até para os seus interesses da época, e que André Luiz vai contar neste livro a importância do esforço do amor para resgatar os erros e também a renitência, a teimosia, o apego que as pessoas às vezes se permitem aos defeitos, aos impulsos de mando, de poder e à ação de desejar fazer as coisas de acordo com o seu interesse. Uma coisa eu digo a você que vai começar hoje comigo a navegar por este livro. Eu digo a você sem nenhum medo de estar errado. Você não vai conseguir passar por esse livro sem chorar, pelo menos uma vez. Sem se emocionar diante das grandezas do amor de Deus. Não estaremos aqui nos apegando à figura papal. Não é porque ele foi um papa que o livro está vinculado a uma demonização da igreja. Não tem nada de igreja. Ao contrário, nós vamos ver coisas lindas ligadas à igreja aqui, como uma referência nobre que os espíritos superiores fazem aos cultos religiosos em geral. Não haverá, portanto, no esforço de André Luiz, nem no nosso, nenhuma manifestação desairosa ou crítica a respeito dessa tão importante fé que nos une aos ideais de Jesus pelo caminho do catolicismo. Nem estaremos aqui nos referindo às ações negativas de pessoas que estejam usando a mediunidade, como acontecem também em várias passagens deste livro, para exercer um ganho material como uma profissão. Não. André Luiz cita estas questões. Mas a nossa busca é exatamente a de ver como o amor sobrepõe-se a todas estas coisas. E como cada um de nós, por pior que tenha sido, por mais negativa que tenha sido a nossa vida, por mais erros que tenhamos cometido, teremos sempre almas amorosas que nos quererão reerguer. E isto é algo muito consolador. Este livro vai emocionar a gente. Todas as vezes que eu o leio, eu não consigo conter a emoção em muitas passagens. Porque esta é a nossa vida. Não fomos Gregório, não fomos Matilde, mas já vivemos coisas erradas em inúmeras outras existências. Estamos sofrendo hoje de aflições vinculadas aos nossos equívocos. Estaremos nos identificando nas mesmas perseguições ou nas mesmas situações nesta obra maravilhosa que eu aconselho que você tenha sempre à sua cabeceira, para que você nunca diga, eu já li esse livro e esqueça dele. Não, você leia sempre. Eu, pessoalmente,
perdi a conta de quantas vezes já o li. E cada vez eu encontro coisas que eu não estava muito atento no espírito da letra. Esse é o nosso objetivo. O nosso programa que começa hoje com esta nova obra vai tirar da letra, inclusive essas personagens que eu tenho certeza que muitos espíritas que leram este livro não sabiam que ele se referia a essas personagens que eu citei aqui. Nós teremos a ajuda, é claro, como sempre, do projeto Imagem do nosso querido irmão Américo Sucena, porque várias dessas passagens também foram transformadas em imagens pelo nosso querido irmão, devotado, divulgador da doutrina espírita. E eu espero que você se encante com ela também. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta vamos ingressar no nosso conteúdo. Vamos pegar a introdução que conta uma historinha muito bacana, que tem a ver com Platão. Platão, o filósofo lá do século IV a.C. Vamos esperar para, no bloco seguinte, darmos início. Eu aguardo você. Até já. Olá, estamos de volta. Eu não disse que era rápido, porque a gente está com vontade de começar logo esse livro, não é mesmo? É isso aí. Então agora nós vamos abrir o nosso Libertação, na parte da introdução. Procure a introdução, nós vamos começar a lê-la. Pega o texto, nós vamos agora para a sala de leitura. Vamos dar início. O capítulo 1, daqui a pouco nós vamos chegar nele também, mas antes vamos entender o conteúdo deste livro. O título da introdução é Ante as Portas Livres. Vamos lá? Sala de leitura? Olha lá! Acompanhemos a leitura. Emmanuel, que faz essa introdução, diz o seguinte: ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, vai revelando, vai tirando o véu, recordamos com muito prazer a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. Que lenda era essa? Conta a lenda que no centro de um formoso jardim havia um grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa, alimentado por um pequeno canal de pedra, um canal que trazia água, escoava essas mesmas águas do outro lado, através de uma grade muito estreita. Nesse ambiente, nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes a se refestelarem, a se deliciarem, reluzentes e satisfeitos, em complicadas locas, em buracos onde se metiam, locas que eram frescas e sombrias. Eles haviam elegido um dos seus concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei. E ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado por todos os que moravam nesse lago. Ele não conseguia pescar a mais leve larva, nem conseguia esconder-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, todos os lugares dedicados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e que sofresse. Por isso mesmo, ele era visto em constante correria, perseguido pelo calor ou atormentado pela fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, nesse lagão, o pobrezinho não tinha tempo para muito lazer e, por causa disso, começou a estudar com bastante interesse.
fez o inventário, a contagem de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolou, fez uma lista de todos os buracos que havia ali naquele ambiente, buracos onde os outros se escondiam. E ele sabia com precisão onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião dos aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas pesquisas, por fim, ele encontrou a grade do escoadouro. Aquela grade. Ele chegou, que coisa diferente, que será que é isso? E percebeu que ali a correnteza ia levando a água. Ora, diante da imprevista oportunidade de uma aventura benéfica, pensou consigo mesmo, não será melhor eu pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Afinal de contas, ele estava lá, ninguém dava bola para ele, passava fome. Ele resolveu então mudar. Apesar de muito magrinho, porque não conseguia comer quase nada, não tinha conforto, ele se esforçou para passar ali e perdeu várias escamas, com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Por fim, do lado de lá, pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol, que o defrontavam, e aí seguiu embriagado de esperança. Novidades! Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que se simpatizaram com ele, instruindo-o quanto aos perigos do caminho e descortinando a ele um roteiro mais fácil. Extasiado, embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com o pouco no lago em que ele morava antes, ele vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Desse modo, conseguiu atingir o oceano, ébrio, encantado pelas novidades, sedento por estudar. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago, daquele lago em que ele vivera, não seria mais do que uma pequena gota, uma diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, imagina um peixinho vermelho vendo uma baleia. Abeirou-se dela mais do que devia e foi engolido com os elementos que constituíam a sua primeira refeição diária. Lá dentro da baleia, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção na barriga do monstro. E não obstante as trevas em que pedia a sua salvação, sua prece foi ouvida. Porque o valente cetáceo, a baleia, começou a soluçar e vomitou o peixinho, devolvendo às correntes marinhas. Ufa! Ai, graças a Deus, escapei! O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e as tentações. Plenamente transformado nas suas concepções do mundo, passou a reparar as infinidades das riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas que se moviam e flores diferentes, mesmo dentro das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados, tanto quanto ele, magrinhos, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Poxa, agora vivia sorridente e calmo no grande palácio de coral que ele havia escolhido com centenas de amigos para a sua residência ditosa, feliz. Quando então, ao se referir ao seu começo trabalhoso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas
dispunham de mais sólida garantia, uma vez que, quando chega a seca, quando a seca se fizesse mais difícil e arrasadora, as águas das outras altitudes continuariam a correr para o oceano. O oceano nunca secaria. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem ele havia convivido na infância, decidiu dedicar-se à obra de progresso e de salvação dos seus amigos que estavam lá no laguinho. Que interessante. Veja só, ele estava lá, ninguém dava bola para ele, todos achavam que era o centro do mundo. Aí ele passou pela fresta, perdeu umas escamas, ficou meio machucadinho, mas saiu e começou a descobrir um mundo totalmente diferente. Chegou no oceano, saindo do regato, caindo no riacho, do riacho caindo no rio, do rio desaguando no mar. E ali aprendeu coisas que ele nunca tinha imaginado. Imagina um peixe percebeu que existia ponte, existiam outros animais, existiam flores, existiam árvores, existiam outras pedras, corredeiras, tudo novidade. Chegou no mar, passou pelos apuros de ser engolido pela baleia, rezou, a oração foi ouvida, ele foi devolvido e ele foi morar no palácio de coral, onde havia muitos outros peixinhos, como ele, magrinhos, estudiosos. E ele ficou sabendo na conversa que todos estavam muito felizes, porque podia secar tudo, podia dar o maior calor, que ainda assim o mar nunca secaria. Mas as outras águas lá do alto, quando parasse de chover ou quando houvesse uma seca brava, elas iriam todas descer para o mar e lá iam ficar só o lodo. Aí ele ficou pensando na família que ele tinha naquele ambiente, nos peixes que estavam vivendo no lago. E ele então teve compaixão e pensou, puxa, e se ninguém contar para eles, eles vão ficar lá e pode acontecer uma tragédia, eles podem morrer todos secos. Eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudá-los. Quantas vezes a gente não pensa, não é? Puxa, eu descobri tanta coisa boa, eu queria tanto que meus parentes soubessem dessas coisas. Eu vou contar tudo isso para eles, eu vou explicar como funciona. Eu vou dizer a eles como isso é importante para a gente saber e eles também terem a chance que eu estou tendo. Amor que nós temos em espalhar boas coisas para aqueles que nós gostamos e até mesmo para pessoas que não nos conhecem, mas que a gente acha que poderiam se sentir melhor. Que bonito, não é? É uma historinha muito legal, mas ainda não acaba aí não. Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta nós vamos ver o que o peixinho vermelho resolveu fazer com os amigos que tinham ficado lá no lago, de onde ele tinha saído. É muito rápido, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do nosso primeiro programa do livro Libertação, do Espírito André Luiz e da Mediunidade Luminosa de Francisco Cândido Xavier. Estamos já comentando a introdução e vimos que no bloco passado, o pobre do peixinho vermelho, agora descobrindo todo o mundo oceânico, pensou, puxa vida, eu deixei meus amigos todos lá naquele lago e agora descobri tudo isso. E aí continua o texto, Emmanuel nos explicando que o peixinho começou a pensar assim, puxa, não seria justo regressar e contar para eles a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Ele então não titubeou, não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que viviam com ele no palácio de coral, começou comprida viagem de volta. Retornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito como sempre, pela vida de estudo e serviço a que ele havia se devotado, varou, atravessou a grade,
e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que estava efetuando, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo a todos os que estavam ali. Por certo, a coletividade inteira faria festa com o seu feito, mas rapidamente verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam gordos, pesados, preguiçosos, repimpados, acomodados nos mesmos nichos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, mosquitos, minhocas desprezíveis. O peixinho então gritou que ele havia voltado para casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porque ninguém ali nem havia notado a sua ausência, imagina. Então, ridicularizado, procurou o rei do lago, aquele de guelras enormes, e comunicou a ele a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, assim, né, hipnotizado, eu sou bom, eu sou o rei do lago, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro, o peixinho vermelho, explicasse. Então, esse peixinho, que era um benfeitor desprezado, valendo-se da oportunidade, esclareceu com todas as ênfases que havia um outro mundo líquido, glorioso e sem fim, que aquele poço onde eles todos nadavam era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para outro, que além daquela fresta, daquele escoadouro, existia outra vida, outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes e, por fim, o oceano, o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos, que é um tipo de peixe da família do cação. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho, do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e se ofereceu para conduzir todos eles ao palácio de coral, onde viveriam eles todos prósperos e tranquilos. Finalmente, disse a todos de que essa felicidade, porém, tinha o seu preço. Todos deveriam emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a realizarem essa venturosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram a sua preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram, solenes, pomposos, que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de um cérebro demente. E alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar, para melhor gozar com a cara do peixinho, dirigiu-se com ele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: "Você não vê que não cabe aqui nenhuma só das minhas barbatanas?" "Ó, grande tolo", disse para o peixinho, "vai-te daqui,
Não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa. Expulso a golpes de gozação, de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de volta ao oceano e instalou-se para sempre no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível. As que estavam mais altas foram indo para o oceano e não eram reabastecidas. E o poço, onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos, esvaziou-se. O poço secou, obrigando a comunidade inteira, aquela que havia gozado com a cara do peixinho, a morrer atolada na lama. A morrer atolada na lama, aonde eles queriam viver. Puxa, nossa, o que a gente pensa quando fica sabendo dessa história, não é? Que coisa linda. Essa é uma história que Emmanuel está contando e que vai elucidar tudo aquilo que o André Luiz estará se esforçando por fazer. Mas não é só referência ao espírito André Luiz, porque eu tenho certeza que você já, descobrindo coisas boas, quis levar seus amigos, quis fazer com que eles aprendessem o que você aprendeu, quis apresentar para eles uma entrevista, um filme, um vídeo, uma palestra que você pegou na internet. Você sabia que aquilo seria bom, você gravou em um DVD e disse para eles, escuta, eu trouxe para você aqui, ó, a hora que você puder, assista. E aí você dá de presente. Aí passa um mês, ninguém assiste. 2 meses, ninguém assiste. 5 meses, você assistiu aqui? Ah, não deu tempo ainda. Deu tempo para ir no campo de futebol, deu tempo para ir na balada, deu tempo para tomar pinga, deu tempo para ir no cinema, deu tempo para fazer filho, deu tempo para encher a barriga, deu tempo para tomar banho, deu tempo para dormir bastante, deu tempo para ganhar dinheiro, mas não deu tempo para preparar-se, para assistir aquilo, pelo menos para entender alguma coisa, pelo menos para saber qual é a realidade da vida que você tentou dizer a eles. Eu não estou falando de religião, não. Não estou falando, eu estou falando às vezes, por exemplo, sobre os malefícios do refrigerante. Você descobriu isso, você viu que isso é um veneno e você tentou fazer as pessoas aprenderem. Não que elas tinham que parar de beber, mas você quis dar a elas a oportunidade que elas soubessem que aquilo é algo terrível para o funcionamento do corpo. É. E aí, você assistiu? Não, ainda não tive tempo. 5 meses tomando veneno, 1 ano tomando veneno. E aí, depois que a pessoa passa mal, que fica doente por qualquer motivo, vai ao médico e o médico diz, olha, a senhora não pode tomar refrigerante porque isso é um veneno. Puxa, é verdade mesmo? Meu amigo falava disso, já faz 3 anos que ele me deu um DVD para falar, para eu aprender sobre isso, eu nem assisti, mas é mesmo? É! Nossa! É. Uma vez falando com uma pessoa da minha família, explicando os malefícios do refrigerante, mostrando os vídeos que falam a respeito disso, ela que é uma pessoa adulta virou para mim e disse depois de ela assistir, mas então o que a gente vai beber? E eu respondi para ela, bebe gasolina. Bebe gasolina. Se para você tudo que você viu aqui não vai fazer você pensar que pode existir água, que pode existir algo que você moa no liquidificador e tempere a água com isso, um suco, uma fruta. Você acha que a bebida melhor que existe é o refrigerante? Então, se você não pode beber o refrigerante, bebe gasolina. Vai fazer o mesmo mal, só que um pouco mais rápido. Mas não é para você beber gasolina, não. Eu falei para ela, só para ela se sentir chocada. Eu tenho certeza que esse peixinho vermelho, você já passou por experiências semelhantes. Ou então você está lá no lagão, correndo atrás de larva, churrascão, bebidão, fim de semana. Cuidado, vai vir a seca. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, no encerramento do nosso programa com o 4º bloco, que eu espero que possa nos ajudar a entender o esforço de Emmanuel
ao falar da obra de André Luiz. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Olá, estamos de volta aqui na nossa sala de leitura com o término da introdução do livro Libertação. Vamos ao texto para terminarmos o que Emmanuel está nos dizendo. Diz o nosso querido benfeitor: o esforço de André Luiz buscando acender luz nas trevas é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, ele volta aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, brilha outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, cuidadoso aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. André Luiz fala, informa, prepara e esclarece. Porém, há muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade, a ironia e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino, o divino mestre, as indeléveis, as imortais palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Esta é a introdução que o Espírito Emmanuel faz em 22 de fevereiro de 1949, quando este livro, por fim, foi colocado para o conhecimento de todos nós. É um chamamento ao que somos, não é mesmo? Mas veja só que interessante. Se voltarmos no tempo, vamos encontrar um filósofo grego. Este que você vai ver na tela agora. Platão. Platão escreveu muitas coisas. E entre elas, uma das mais interessantes é conhecida como o mito da caverna. Este mito da caverna está contido no diálogo. É um diálogo contido no livro A República deste autor, Platão. Platão nasceu em 427 a.C. e morreu em 347 também a.C. Viveu bastante. Ele viveu quase 80 anos. E no que consiste o mito da caverna? Nós vamos mostrar para você essa imagem do mito da caverna em tela cheia. Veja só. Olha que interessante. Existe uma caverna debaixo da terra. Essa caverna tem uma fogueira na sua entrada. E você vê que, agora, no detalhe do lado esquerdo, você vê homens sentados, algemados no chão, atrás de uma parede. Vejam aí. Estes homens estão vendo a claridade lá na parede da caverna. Eles estão vendo as imagens que passam e acham que o mundo é aquilo, aquelas sombras. Esses são os peixes dentro do lago, comendo as larvas, vivendo do lodo, nadando naquele mundo que eles pensam que é o deles. Essa primeira imagem corresponde ao lago. Depois Platão fala que essas imagens, na verdade, elas são a expressão de uma realidade mais perfeita, que você vai ver que está ali, né, projetado pela luz da fogueira.
Observem que atrás do muro, sem que os escravos saibam, existem criaturas encapuzadas. Elas estão andando com as imagens reais, produzindo a ilusão nos escravos. Eles estão andando ali, mostrando coisas que parecem verdadeiras para produzir a ilusão, mas são criaturas encapuzadas. Elas estão usando essa ilusão para manter os outros escravos. Tudo isso está dito por Platão no mito da caverna. Agora, na verdade, existe uma outra realidade. E vocês vão ver agora na imagem cheia novamente que ali na saída à direita, depois da fogueira, tem uma saída que leva o homem para cima, onde está o sol. É aquela grade, aquela gradezinha que faz cada um poder sair. E todos os escravos que estão sentados ali, vendo as imagens, não conhecem. Eles só conhecem as sombras que estão na parede. E acham que aquele mundo é a verdade deles. Mas se algum deles escapar, como você está vendo na saída ali da caverna, eles vão migrar para o mundo externo, onde vão ver a verdade. Onde vão ver como funcionam todas as coisas. E conta o mito da caverna que aquele que saiu e viu o mundo real, ele volta para tentar contar aos que são escravos, aos que estão ali sentados atrás do muro, que há um outro mundo, que é um mundo muito diferente, que é uma verdade que eles nunca viram. E os escravos ridicularizam aqueles que voltam e contam. Esse é o mito da caverna. Esse é o mesmo mito que a historinha do peixinho vermelho contada por Emmanuel também nos traduz. Um mito de mais de 2000 anos, falando sobre a ilusão em que vivemos, seja no mundo da matéria, porque nos deixamos levar pelas sombras, pelas tentações que a televisão coloca, pelos valores materiais que seduzem nossos interesses, seja em decorrência de não querermos ver a verdade do mundo real, de não queremos viver de acordo com o mundo dos espíritos. O mundo que estará nos esperando, porque cedo ou tarde nós sairemos da caverna. Cedo ou tarde. Nós migraremos para o ambiente externo, só que aí nós não teremos aproveitado o tempo de nos libertar daquelas ilusões. E vocês veem que no mito da caverna de Platão, são as entidades encapuzadas que sabem o que estão fazendo. Elas estão mantendo os outros escravizados. Quem produz refrigerante sabe que é veneno. Quem produz cigarro quer ficar rico com o vício dos seus semelhantes. As indústrias farmacêuticas sabem que poderiam estar curando doenças que não curam porque não querem perder a fonte que as mantém e as enriquece. Governantes sabem que estão furtando o seu povo e continuam a fazê-lo, mantendo o povo na ilusão, projetando na parede essas imagens fantasiosas para dizer às pessoas que a verdade é esta que eles estão mostrando. Veja só, puxa, este vai ser um momento muito importante para nós aprendermos coisas. E o esforço dos bons espíritos corresponde ao esforço desse peixinho, ou mesmo ao esforço do escravo que saiu da caverna, descobriu o mundo e voltou para ajudar os outros escravos que não acreditaram nele, que preferiram continuar escravos das ilusões, sem perceber que há todo um mecanismo. Você imagina que este mito que Platão criou no livro A República é do século IV a.C., mas que ele representa exatamente o que hoje estamos vendo na sociedade humana e que foi repetido ao longo desses séculos que a nossa civilização ocidental viveu. E nós ainda estamos fazendo de conta que a verdade é aquela que a gente assiste, aquela que dizem para nós, que aquilo que a gente vê na televisão ou que está escrito no rótulo corresponde à autenticidade das coisas. Pense bem, o dia que você morrer,
o seu corpo morrer, não vai ter nenhum ator no seu lugar, nenhuma atriz, nenhum que tatuou, que cortou o cabelo, que pintou unha, que fez moda para você se iludir com isto, vai estar no caixão. É você que vai estar lá. E a descoberta da verdade vai ferir você. E então você vai dizer, puxa vida, ninguém veio me contar antes. Mentira, nós estamos falando. André Luiz veio e falou, Francisco Cândido Xavier se dedicou, passando necessidades, passando sofrimentos, incompreendido muitas vezes. E aí está este portentoso livro falando do nosso amanhã. Espírito da letra. Platão, André Luiz, Matilde, falando a Gregório. Vamos olhar para a vida e nos libertar. Por isso que se chama libertação. Vamos nos libertar da ignorância achando que aquilo que a gente vê é a verdade, apenas aquilo que a gente vê. Que são sombras, na verdade, projetadas por quem tem interesse em nos manter escravos, sentados ali na parede, sentados na frente da televisão, sentados, acomodados, engordando, pachorrentos. Mas precisaremos sair da caverna nos esforçando, não é? E é isso que o aprendizado espírita vai fazer de todos nós. Criaturas mais esbeltas, mais delgadas. Delgadas, jogando fora defeitos, jogando fora vícios, para que nós nos purifiquemos e cheguemos a sair dessa mentira para a luz. Esse é o espírito da letra. E é isso que nós vamos começar no próximo programa, o primeiro capítulo do livro Libertação. Obrigado pela sua audiência. Avise seus amigos, curta o nosso programa, avise, mande através de compartilhamento, mande para eles, olha, voltou o Espírito da Letra, é o livro Libertação. Tem 5 antes, esse vai ser o 6º. Eu espero você na próxima semana com o capítulo número 1. Muito obrigado e muita paz.